Tito, capítulo 3, verso 3. Diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Essa palavra, o título é: o cristão é um pecador. Então, o que é ser um cristão? Você pode vir ao culto, pode ser presidente de um grande ministério, pode ser uma autoridade, pode ser um apóstolo, um sacerdote, mas isso ainda não basta. Você pode jejuar, orar, dar o seu corpo para ser queimado, mas nada disso te aproveita. Pode ser um religioso, um frequentador de igrejas, mas isso não basta para ser cristão. Ser cristão, a Bíblia é muito clara, é aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que receberam a Jesus como Senhor de suas vidas e creem no seu nome e creem na sua palavra. Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Então há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que é cristão e daquele que não é cristão. Olha bem, antes de ser cristão, o que acontecia com o homem? Como é o homem antes de ser cristão? Ele falou que se nós também outrora éramos nécios, não percebendo nada espiritual, nada de Deus, desobedientes, éramos desobedientes por natureza. Como assim? Não respeitando nada. Sou eu que mando na minha vida, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, e eu sou feliz assim. Então, isso é uma desobediência a qualquer comando, é uma rebeldia. E ele fala desgarrados, separados de Deus, separados de Deus, como a Bíblia diz, o ímpio diz no seu coração: não há Deus. Então vivia separado de Deus, escravo de toda sorte de paixões e prazeres. Quer dizer, o homem, antes de ser regenerado por Deus, ele vive atrás de paixões e de prazeres, sem comando, sem normas. Ele faz as suas próprias normas, ele não tem comando nenhum sobre ele, vivendo em malícia e inveja. Tudo tem malícia, e vive invejando se a pessoa quer o que o outro tem, o que o outro é.
odiosos, odiando uns aos outros. Quer dizer, tem ódio uns com os outros, degladiam, contendam, falam mal, difamam, discutem. Esse é um homem sem Deus. Esse é um homem não cristão. Ele vive conforme o seu próprio governo. Ele anda segundo os propósitos do seu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem é por demais corrupto. O meu coração está falando, o meu sentimento está falando. É o homem que vive por si mesmo. Agora, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, quer dizer, a bondade de Deus, ela se manifestou, e de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Então Deus manifestou a sua bondade e o seu amor para com os homens. Quer dizer, estavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor, não têm comando, vivem as suas próprias regras, inventam e criam os seus próprios deuses. Aí a benignidade, o amor de Deus veio para socorrer ao homem desgarrado. E como ele fez? Através de um Salvador, que é Jesus Cristo. Deus se fez homem e veio nos socorrer, veio dizer para nós: olha, há regras, não é do jeito que vocês pensam. E nisso está a bondade de Deus, para nos direcionar em toda boa obra. E ele prossegue: não por obras de justiça praticada por nós. Quer dizer, o homem inventa deuses para que se possa salvar. O homem chora às vezes diante de Deus, dizendo que é bom, pratica atos aí de caridade e de amor, segundo ele pensa, apoiando-se numa justiça própria. Eu sou bom, eu caí na armadilha, eu sou um coitado, todo mundo me prejudica, aquela autocomiseração, e baseando-se, eu sou justo, eu pago direitinho, eu cumpro os meus deveres, se eu não for para o céu, ninguém vai mais. Então, a bondade de Deus, ela não vem pelos nossos atos de justiça, não por nossos atos de justiça, atos praticados por nós, mas segundo sua misericórdia. Então a misericórdia de Deus se baseou em Jesus Cristo, se fundamenta em Jesus Cristo, que veio trazer para nós a sua palavra. Veio trazer não só a sua palavra, mas o seu próprio Espírito, que é o Espírito da verdade. E diz aqui, ele nos salvou, quer dizer, ele nos tirou desse sistema, dessas ideias erradas, dessas ideias equivocadas. Diz aqui, e nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador. Então ele veio para regenerar. Quer dizer, o que é regenerar? Aquilo que estava degenerado. Veio levantar o homem que estava caído, decaído da graça de Deus, separados de Deus, sem Deus no mundo, desarraigado, desobediente, que vivia à procura de prazeres e vivia segundo as suas próprias paixões. Então, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ser cristão é aquele que recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele regenera o homem, ele renova o homem. Só o Espírito Santo pode fazer isso.
né? Ele veio mudar o DNA do homem, o DNA espiritual, um DNA caído, pecador, transgressor, desobediente, desarraigado, né? Então, agora, como o Espírito Santo vai atuar? Que ele derramou sobre nós ricamente. Ele não deu o Espírito Santo por medida, um pedaço, um pouco, não. Ele deu a todos os que creem que Jesus é o Filho de Deus, né? Ele derramou o Espírito Santo, quer dizer, derramou por inteiro em cada um dos que creem. O cristão, ele é portador do Espírito Santo, ele é casa de Deus, e o Espírito Santo o regenera. Ele vai ter um termômetro para a prática de boas obras, tá? E ele é salvo não por sua própria justiça, pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nem todos reconhecem que são pecadores. O cristão é que reconhece que é pecador. O cristão é aquele que sabe que necessita do Salvador, de um Salvador. Então, ele sabe dos seus pecados, ele conhece os seus pecados. Não quer dizer que ele passa a ser perfeito, mas ele passa a entender que ele é um transgressor, que ele é um pecador. Então, que ele precisa de Deus, que ele precisa ser regenerado, que ele precisa ser recriado, que ele precisa se tornar nova criatura. Aqueles que estão em Jesus Cristo, nova criatura são, tudo se faz novo. Ele vai ter um termômetro para guiá-lo na verdade de Deus, nas boas obras que Deus manifestou, que Deus deixou para o homem praticar, fazer, viver. E ele diz, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem é que derrama, através de quem é derramado sobre o homem a plenitude do Espírito Santo, ricamente, totalmente, completamente? Através de quem? Somente através de Jesus Cristo. E ele, sendo o único homem que pisou essa terra, e não pecou, ele é o único, e ele é sem pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é ao mesmo tempo homem, 100% homem e 100% Deus. E ele veio regenerar a nós. Ele, sendo Deus, ele saiu da sua glória, ele se despiu da sua glória. Quer dizer, tem tudo nas mãos, tudo sabe, tudo pode, né? O Altíssimo, mas ele se humilhou e assumiu a forma de servo. E como servo, padeceu. E como servo, se deu em sacrifício para a salvação da humanidade decaída. Ele veio dar a amostra de que é um servo e de que nós devemos ser um servo e que nós devemos obedecer a sua palavra e que nós devemos saber que nós somos dependentes dele e que nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Agora, para que isso ocorra, é preciso que o homem saia do seu orgulho, da altivez de pensamento. A altivez de pensamento é falar, eu estou certo, eu já sei, e eu não preciso de ninguém. Isso é altivez de pensamento. Eu já tenho a minha religião, eu já tenho as minhas crenças, eu já tenho as minhas convicções. O homem tem que descer
desse pedestal de altivez de pensamento, porque ele julga ser bom por si mesmo, ele julga ter direito à salvação por seus atos de justiça, mas o Senhor é que nos dá o caminho, e eles falam: todo aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora, e a minha mão é forte, e ninguém há que possa arrebatar vocês das minhas mãos. Então, ele veio trazer o tempo da graça, para que as pessoas se convençam qual que é o propósito, objetivo do Espírito Santo: nos convencer do que? Da justiça, que Jesus é o Salvador, que Ele pagou todo o preço da dívida que era contra nós, da justiça, do juízo, que virá o juízo de Deus sobre toda a humanidade, e do pecado. Ele veio nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões, das nossas desobediências, da nossa altivez de pensamento, da nossa soberba e do nosso orgulho. Ele fala: vocês precisam de mim, A Bíblia diz, é muito bem clara quando fala: sem mim nada podeis fazer. Para termos vida e vida com abundância, necessitamos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, que se manifestou através de Jesus Cristo. Por isso, quando cremos em Jesus, nós recebemos uma nova vida, nós recebemos uma segunda chance. Então, agora, por meio de Jesus, o nosso Salvador, então nós somos regenerados por meio de Jesus e através do Espírito Santo, a fim de que, justificado por graça, nós somos justificados. O cristão é justificado, ele não é um justo, ele passa a ser justo pela obra redentora de Jesus Cristo. Nos tornemos seus herdeiros, para termos herança junto com Ele, para termos heranças com as promessas de Jesus, das promessas de Jesus, segundo a esperança da vida eterna. Então nós temos esperança de vida eterna, e Ele deixou tudo para nós, Ele fez tudo para nós, Ele derrotou o que é falso, o que é mentiroso, e nos trouxe a verdade. E quando ali Paulo, orando, a prisão se abre, todos os portões se abrem, veio o carcereiro com a luz na mão, e querendo ali até se justificar, se suicidar, porque ele tinha que guardar os prisioneiros com a sua própria vida, tinha que dar conta. E a hora que ele chega em Paulo, fala assim: olha, não faça isso, estamos todos aqui, as prisões abriram, mas nós não fugimos. E ele diz para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo dá a resposta para ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então, a salvação é por fé, a regeneração vem por fé nas promessas de Jesus, nas promessas do Senhor, e no cumprimento do derramamento ricamente do Espírito Santo sobre nós, e nós passamos a ser casa de Deus. E como casa de Deus, nós temos o comando do Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Nós não vamos nos sustentar na justiça própria,
mas aí nós vamos pecar ainda depois disso? A resposta é sim. A resposta é sim. O cristão é um pecador arrependido. Ele conhece que ele é um pecador, ele reconhece que é um pecador, mas ele está apoiado na graça, na bondade e na misericórdia de Deus. Agora, ele é um pecador, ele peca, mas ele não vive pecando. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vocês. Quer dizer, ele peca, mas logo ao pecar, ele reconhece que ele entrou na contramão de Deus. Porque o Espírito de Deus o alerta, acende o sinal vermelho, não é por aí. Então, ele não foge de Deus, ele, ao contrário, ele se aproxima de Deus, porque só em Deus, só em Jesus, ele vai encontrar o perdão, porque Jesus é quem perdoa, e ele confessa o seu pecado. Ele confessa o seu pecado, ele se arrepende, e isso só pode ocorrer no altar de Deus, através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo e através de Jesus. Se ele confessa o pecado e deixa, ele tem nojo do pecado, então o cristão, ele é um pecador. Só que reiteradamente ele não vive assim. O cristão não foge de Deus, pelo contrário, ele se aproxima de Deus, pois só em Deus haverá perdão, redenção, arrependimento. Enquanto as pessoas olham no cristão e querem perfeição dele, ele próprio sabe que ele é um pecador e que ele vive pelas misericórdias de Deus e que ele teme ao Senhor e que a sua vida está nos pés do Senhor, sabendo quando peca, sabendo quando transgride. A lei, ela nos esclarece a respeito do pecado, mas a lei não pode nos salvar, somente a fé em Jesus Cristo. Nós não podemos ser regenerados pela lei. A lei diz: não baterás, não cobiçarás. Se a pessoa cobiçar, mas qual é a saída? Como você vai fazer para você sair da situação? Você é um pecador. E isso a lei aponta para todos. Para o cristão, ele sabe, ele conhece. E ele sabe, você é um pecador. Eu sou um pecador, mas eu vou aos pés do meu Senhor. Eu vou confessar o meu pecado. E eu não vou reiteradamente praticar. Ah, mas eu não tenho força. A Bíblia diz o fraco sou forte. O Senhor conhece as nossas fraquezas e sabe que somos pó, e Ele é capaz de se condoer das nossas fraquezas. Então manifestamos a Ele o pedido de perdão, nós nos arrependemos, porque sabemos que pecamos. Quem não é cristão, ele não reconhece o pecado. Ele vive se justificando a si mesmo. Ah, eu sou bom. Ah, eu faço muita caridade, né? Ah, eu sou cumpridor dos meus deveres. Ah, eu não falo mal de ninguém. Ah, e isso e aquilo outro. Ah, eu sou religioso. Ah, eu vou aos cultos. Ah, eu jejuo. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Como o publicano, como o religioso foi no templo e ele orava,
ele dizia: ainda bem que eu não sou igual a esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, ele está baseando nele próprio, na justiça própria, no seu próprio orgulho, no seu próprio entendimento, na sua própria soberba. Enquanto o publicano orava diferente. E ele batia no peito e falou: Senhor, sê propício para comigo, que sou um pecador. A questão está aí. Reconhecer o pecado, porque o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo que habita nele, ele vai convencer a pessoa. Ele diz: não, você está errado. Não, você pecou, você está vivendo em pecado. Ele vai notificar, ele vai dizer, e a pessoa vai ser convencida de que isso é verdade. E ela então não foge de Deus, ela se aproxima de Deus. Ela não esconde o pecado, ela não joga a sujeira debaixo do tapete. Ela, pelo contrário, ela traz o pecado à luz. Pois é, isso aqui meu pecado. Pequei contra ti e contra o céu. Como o filho pródigo: trata-me conforme os seus trabalhadores. E o pai diz: não, você é meu filho, você é meu filho. Então, o coração aflito, ele não desprezará. Ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, o cristão é um humilde diante de Deus. Ele é humilde, ele se curva, ele se prostra, ele busca ao Senhor, ele se consagra ao Senhor, e ele nunca se vangloria em si mesmo, mas ele exalta ao Senhor que é bom, ao Senhor que teve misericórdia dele, e ele crê nas promessas de Deus. Ele crê nas promessas de Deus. Davi, quando peca, ele não fugiu de Deus. Ainda que ele quisesse, ele não conseguia, e ele não conseguiu. Mas através dele temos o Salmo 51. Ele se arrepende. E ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Salmo 51, no verso 9. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quer dizer, Davi não foge de Deus, Davi se aproxima de Deus, Davi exibe o seu pecado: o meu pecado é esse, e ele se arrepende, ele se curva, ele se prostra, ele se humilha, e ele clama ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Fala: me tira dessas, me sustenta, trabalha a meu favor. É isso que ele está fazendo, é isso que ele está reconhecendo. Enquanto aquele que não é cristão, ele foge de Deus, ele se justifica em si mesmo, ele se afasta. O cristão não, ele se aproxima mais de Deus, porque ele sabe que Deus é uma fonte de águas cristalinas, que lava,
que regenera, que restaura, que dá escape, que dá saída. Ele confia na grandeza de Deus, ele confia no poder de Deus, ele confia nas misericórdias de Deus, ele confia no favor de Deus. Sabe que o Senhor é misericordioso. É isso. Isso é ser cristão. Não basta ser um grande nessa terra. Não basta ser um governador, um presidente, um sacerdote de muitas ovelhas, de ter fama, de ter riqueza. Isso não vai salvar. De que adianta um homem ganhar no seu mundo o mundo inteiro e perder a sua alma? Glória a Deus. Glória a Deus. Depois, trazemos para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia no recebimento do Espírito Santo. Creia nas promessas de Deus. Creia que Jesus é o único doador do Espírito Santo. Creia que Ele é misericordioso, é passivo, é benigno. Ele é tardio a ensinar, que Ele conhece as nossas fraquezas e sabe que nós somos pó. E Ele é capaz de se comover das nossas fraquezas e nos perdoar de todos os nossos pecados. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor te convença da justiça, do juízo e do pecado, e de que você tem saída, você tem solução em Jesus Cristo. E se você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade, e se você quer recebê-lo como Deus Senhor, só diga: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor. Me dá-me o Espírito Santo e escreve o meu nome no livro da vida e me regenera e me restaura, que eu quero herdar as tuas promessas em nome de Jesus. Seja curado, seja salvo, seja transformado, seja regenerado. Em nome de Jesus, seja convencido de ser um pecador e de que necessita da graça e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.